Amém, meus irmãos? Vamos ler Gênesis capítulo 22, verso 1. Amém? Bem fácil, né? Creio que todos já acharam. Primeiro livro da Bíblia, que nós ficamos cada dia com essa palavra poderosa. Aqui fala: Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, nos montes que lhes indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para os holocaustos, partiu em direção ao lugar que Deus lhes havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe, e disse ele a seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhes faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, para a glória do teu nome, estamos aqui mediante a tua santa presença, reconhecemos que o Senhor é tudo em nosso meio eterno. Como o Senhor já tem falado conosco, continua, precioso, falando. O Senhor tem falado mediante os louvores, fala agora mediante a tua palavra. Se conosco, eterno, nos abençoe e nos dê vitória, em nome de teu Filho poderoso, Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Amém, moços? Podem sentar. Meus irmãos, estamos diante dessa palavra. Aqui se fala o Senhor Deus colocando Abraão à prova. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, o próprio Senhor falando com Abraão. Olhamos aqui, a prova partiu do Senhor a Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhes indicarei. Olhamos, meus irmãos, uma situação super difícil para Abraão. O único filho, o filho da promessa, que tanto aguardou, agora o Senhor pede o seu filho em sacrifício. Olhamos ali a situação que Abraão se colocou. E quando nós olhamos para esse assunto, se nós deparamos com esse assunto, por que o Senhor pediu Isaque em sacrifício? Por que o Senhor deu essa prova tão dura a Abraão, pedindo o seu filho em sacrifício? É o assunto que nós vamos falar nessa noite. Podemos observar pela palavra. Se nós olhamos para Jeremias 19, verso 6, diz assim: por isso certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete, ou vale de Ben-Inom, mas vale da matança, ou vale do inferno, conhecido como campo de sangue. Então aqui o Senhor se chamando, ali ele diz: dias
vem dias, aqui diz certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar, ali em Jerusalém, um lugar Tofete ou Vale do Ben-Hinom, mas Vale da Matança, ou Vale do Inferno, conhecido como Campo de Sangue. Em torno de 3.000 anos atrás, ou mais, bem mais, era a tradição comum dos cananeus apresentar para Deus Maloque e Baal. O Deus daqueles dias era Maloque e Baal. O sacrifício de crianças sendo queimadas vivas diante dos gritos das crianças. O sacerdote Maloque tocava tambores, os pais que levavam seus filhos. Então, quem são os cananeus? Se nós olhamos para os cananeus, o terceiro filho de Noé era Cã. Cã gerou quem? Os cananeus. E os cananeus usavam essa prática, oferecia-lhe os seus filhos a Baal e também a Maloque, era o Deus daqueles dias, e ali eram os próprios pais que levavam os filhos para o sacrifício. Olhamos a condição que estava a terra naqueles dias, já naqueles dias, ali os familiares de Cã, que eram os cananeus, apresentando seus filhos, e os pais levaram os filhos, e o sacerdote fazia o quê? Tocava aqueles tambores bem alto, para que cobrisse o grito das crianças, eram queimadas vivas, a situação que estava naqueles dias. Então nós podemos observar, aqui, quando se diz assim, podemos, repetindo aqui, era a tradição comum dos cananeus, apresentar para Deus Maloque e Baal, sacrifício de crianças, sendo queimadas vivas, diante dos gritos das crianças. O sacerdote de Maloque, o sacerdote ali de Maloque e Baal, junto, tocava tambores, os pais que levavam seus filhos. Olha a situação. E se nós olhamos para tudo isso, o povo de Judá, tribo de Judá, entrou por esses caminhos também. Se nós podemos observar, os reis de Judá, Manassés e Acás, levaram o seu filho. Naqueles dias, Manassés, o rei Manassés, nós podemos ver aqui, se falando, vamos falar primeiro de Acás, 2 Reis 16, verso 3, diz assim, Acás andou nos caminhos dos reis de Israel, e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando o costume detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. Quando nós lemos ali, por que o Senhor expulsou as nações? Era costume terrível que eles tinham. O Senhor ele expulsa num único esse povo. Olha a condição que vivia o povo naquela época. Então, e aqui, se nós olhamos quem que fez isso aí, um rei ali, se nós olhamos os reis ali de Judá, que Acás andou nos, Judá e Jerusalém, andou nos caminhos do rei de Israel, chegou até queimar o seu próprio filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. 2 Reis 21, já se fala de Manassés, 21 verso 6, chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria, adivinhação, e recorreu a médium, e que consultava os espíritos, consultava os espíritos, recorreu a médios e consultava o espírito, fez o que o Senhor reprova, provocando a ira do Senhor. Meus irmãos, diante dessa situação, quando nós olhamos para tudo isso, o que o Senhor pediu, um sacrifício de Isaac para Abraão, nós podemos olhar para tudo isso. Por que o Senhor pediu? O Senhor pediu um sacrifício ali para chamar a atenção do povo de Israel, das demais nações, de nós hoje, que ele não aceita sacrifício humano. Amém? O Senhor não aceita sacrifício humano. Por isso que ele pediu para Abraão. E por que Abraão foi fazer? Se nós olhamos para tudo, se nós olhamos Mateus 27, verso 8,
chama Campo de Sangue até hoje. Até hoje ali, aquilo se chama Campo de Sangue. O vale, ou conhecido também como Vale do Inferno, ou Vale da Matança, ficava bem próximo do Monte Moriá. O Monte Moriá, onde o Senhor manifestava a sua glória. E bem próximo do Monte Moriá, tinha o Vale do Inferno, onde sacrificava as crianças. Olhamos que contradição, um lugar abençoado, perto do lugar amaldiçoado. Era bem próximo. Então, se olhamos aqui, o Vale da Matança, aqui o Campo de Sangue até chamado hoje, era bem próximo. Então o Vale do Inferno, ou Vale da Matança, ficava bem próximo do Monte Moriá, onde o Senhor manifestava a sua presença, onde o Senhor manifestava a sua glória. Nos dias do Senhor Jesus, Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Sabemos que Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e se arrependeu. E devolveu as moedas e foi comprado no Vale do Inferno um campo para cemitério de estrangeiro. Naquele vale, eles usaram as 30 moedas de prata que Judas devolveu para comprar um campo, lá no campo do inferno, para sepultar os estrangeiros. E Judas se jogou e suicidou ali. Foi também o lugar que Judas se lançou, se suicidou ali no Vale do Inferno. Então nós podemos observar claramente, até hoje é um campo vazio, até hoje se encontra ali um campo vazio, o Vale do Inferno. Então quando nós olhamos para tudo, por que o Senhor Deus pediu a Abraão o sacrifício de seu filho, sendo que ele não aceita? Para mostrar claramente, para abrir o entendimento do povo naquela época, que ele não aceita sacrifício humano. Vamos falar pela palavra agora. Se nós olhamos pela palavra, Jeremias 19, verso 3, diz assim, Jeremias 19, 3, diga, ouça a palavra do Senhor, rei de Judá, habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, sobre este lugar trarei desgraça, tal que fará retinir os ouvidos daqueles que ouvirem isso. Desgraça. Ali, os ouvidos das pessoas vão ficar, ali, retinir os ouvidos, as pessoas vão ficar abismadas, admiradas, de saber o que acontecia ali, matando crianças, os próprios pais levando as crianças para sacrificar. Olhamos aqui o tamanho da cegueira, o tamanho é o ponto que 2 reis ali, naqueles dias de Judá, levaram as crianças para sacrificar. E então podemos observar isso, verso 24, 19:4, porque eles, olha aqui a situação, porque eles me abandonaram, profanaram este lugar, o Senhor dizendo, eles não quiseram compromisso comigo, eles me abandonaram, profanaram este lugar, oferindo sacrifício a deuses estranhos, que nem eles e nem seus antepassados, os reis de Judá, conheceram, encher este lugar com sangue de inocente, esse lugar foi cheio de sangue inocente, crianças ali sendo sacrificadas, sangue inocente, o Senhor dizendo, e olhamos o verso 5, construíram nos montes os altares dedicados a Baal, aqui servindo o Deus Baal, para queimar os seus filhos como holocausto oferecido a Baal, olha, para queimar os seus filhos oferecida a Baal, coisa que não ordenei, o Senhor dizendo, coisa que não ordenei, nem da qual nunca falei, o Senhor dizendo, eu não ordenei, nunca falei, nem jamais me veio à mente, o Senhor dizendo, coisa que eu nunca ordenei, nunca falei, jamais veio à mente de quem do próprio Senhor Deus receber sacrifício humano. Então olhamos para o último verso, por isso certamente vem dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar de Tofete, ali Tofete se fala o barulho dos tambores, ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança, esse lugar vai ser conhecido como Vale da Matança. Agora quando nós olhamos então, voltamos agora para Gênesis, o Senhor vendo a situação que estava naqueles dias, o povo ali apresentando seus filhos em sacrifício,
ele pediu a Abraão o seu filho em sacrifício. Abraão, naqueles dias, não tinha, como hoje, uma Bíblia Sagrada. Então, Abraão, naqueles dias, não tinha um conhecimento sobre esse assunto. Por isso, o que aconteceu? Para ele, o que os cananeus faziam estava certo. Quando o Senhor pediu, ele foi apresentar o filho. Para ele estava certo. Para Abraão, ele achou que o Senhor realmente ia aceitar esse sacrifício, porque era comum naqueles dias. Era comum sacrificar criança. Então o Senhor deu essa mensagem para Abraão, para que Abraão reconhecesse pelo Espírito do Senhor que jamais o Senhor aceita sacrifício humano. Amém? E quando nós olhamos para tudo isso, trazemos para os nossos dias, o que acontece? A falta de conhecimento mata. Por isso que é importante o cristão aprender Bíblia Sagrada, ter conhecimento. Naqueles dias, Abraão, como eu citei, ele não havia Bíblia, e o Senhor que falava com ele. Então esse assunto, para Abraão, era comum. Os cananeus apresentavam isso, então ele achou que o Senhor ia receber. Mas então, quando nós olhamos para tudo, meus irmãos, quantos hoje fazem tantas coisas sem direção, faz tantas coisas erradas, por falta de conhecimento das Escrituras. Quantos hoje erram por falta de humildade, não querem aprender a verdade, não querem ter compromisso com o Senhor. Quantos hoje não aprendem, porque não querem ter compromisso com o Todo-Poderoso? Olhamos para a palavra, podemos observar, aqui o verso 2, repetindo, disse Deus, Gênesis 22, toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhes indicarei. O Senhor pediu, Abraão foi. Como eu digo, era costume na época, era costume dos cananeus fazer isso. E olhamos para a palavra, na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhes havia indicado. Ele foi para o lugar que o Senhor havia indicado. Olhamos aqui também um grande exemplo de fé de Abraão. O grande exemplo de fé, ele obedeceu, ao ponto de estar disposto a sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho que ele tinha, que era da promessa. Ele creu no Senhor do impossível, ele creu no Senhor o Todo-Poderoso. Aqui nós olhamos, em cima de tudo que já falamos, nós observamos que uma falta de conhecimento, naqueles dias de Abraão, ele não sabendo que o Senhor jamais aceita sacrifício humano, fez ele passar por todo esse nervoso, por toda essa situação. Vamos falar que Abraão não passou nervoso? Vamos falar, mesmo ele crendo que o Senhor ia fazer um grande milagre, mas Abraão ficou abalado além do limite, creio eu. A situação para ele foi muito difícil, mas ele estava disposto a fazer a vontade do Senhor. Ele estava disposto a realizar a vontade do Senhor, porque ele cria no Senhor Deus do impossível, como ele é o Senhor o Todo-Poderoso, amém? Nós devemos crer no Senhor do impossível. Abraão obedeceu a voz do Senhor o Todo-Poderoso. Verso 4, no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu ao longe, disse ele a seus servos, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos. Olha a segurança dele, fica aqui, vocês, os 2 servos, o jumento, eu vou com o moço, depois de adorar, voltaremos. O que Abraão creu? O Senhor pediu meu filho em sacrifício, eu vou sacrificar meu filho, vou matar meu filho lá, mas o Senhor é o Senhor do impossível, Ele vai devolver a vida para o meu filho. Abraão creu, ele tomou uma posição muito firme, muito segura. Por isso que a palavra diz que Abraão é o nosso pai da fé. Abraão é o nosso homem, é o pai da fé.
Ele é o homem que deu exemplo de fé para nós. Mas diante do exemplo de fé, ele sofreu por não ter a oportunidade que nós temos hoje. Nós temos a oportunidade santa hoje, nós temos conosco as Escrituras Sagradas. Amém? Hoje ninguém tem desculpa, está tudo escrito. Naqueles dias não estava. Então Abraão sofreu em cima, e o Senhor provou ele em cima de uma falta, uma parte que ele não conhecia. Ele não sabia. Então o Senhor provou Abraão. Os irmãos calculam, Abraão subindo para o Monte Moriá, que é o Monte da Bênção, onde o Senhor manifestava a sua glória, subindo com seu filho, sabendo ele que o Senhor havia o pedido em sacrifício, e ele disposto a obedecer a voz do Senhor, subindo ali, o filho com aquela lenha sobre os ombros, ele ali com as brasas, o facão, tudo preparado para o sacrifício. Quanta dor aquele homem sentiu, lá dentro de si, quanto sofrimento na vida de Abraão. Meus irmãos, hoje, quanto sofrimento no meio do povo do Senhor, quanto sofrimento no meio da igreja, quanto sofrimento na vida dos filhos do Todo-Poderoso, por falta de conhecimento. Abraão tinha desculpa, hoje ninguém se tem desculpa, hoje não tem desculpa, é o comodismo que está matando o povo, é a preguiça que está matando o povo. As pessoas, o povo, a maioria do povo do Senhor não quer compromisso com o Todo-Poderoso. A maioria quer servir o Senhor relaxadamente. Por isso nós temos que despertar. Vamos acordar para a glória do Senhor. Vamos servir o Senhor de perto com seriedade. Vamos ser dele com firmeza e dedicação. Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. Disse ele, aleluia. O verso 6, Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque, olhando para o pai, diz, meu pai, aqui está a lenha, nas tuas mãos está as brasas, estão aí o facão, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a situação, meus irmãos, a situação ali, que Abraão se colocou, Isaque também se colocou. Isaque no Antigo Testamento representa o Senhor Jesus, e obediência, exemplo de grande obediência. Isaque, representando o próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento, estava aquele moço ali dedicado, aquele moço ali, muito obediente ao seu pai, disposto a fazer a vontade do Senhor, para cumprir a vontade também de seu pai. E ali estava Isaque disposto em tudo. E olhamos então pela palavra, respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então ali, Abraão respondendo, meu filho, o Senhor Deus há de prover o cordeiro para o holocausto. Abraão estava ali, meus irmãos, diante de tudo, confiante no Senhor dos milagres, confiante no Senhor das maravilhas. Então, mediante tudo isso, podemos observar pela palavra, e os dois continuavam a caminhar junto. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha. Quando chegou ali no Monte Moriá, podemos hoje, está ali os muros das lamentações, está ali a mesquita de Omar, aquele lugar ali, o lugar aqui, Abraão levou Isaque. Podemos observar pela palavra, quando chegaram ao lugar que Deus lhes havia indicado, Abraão construiu o altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, e colocou sobre o altar, em cima da lenha. No momento que ele amarrou aquele moço, meus irmãos, não era
nenhuma criança, já era um moço, vamos dizer, em torno dos seus 20, 25 anos, que tenha 17 a 20 anos, um moço, e o seu pai idoso, ele podia simplesmente não aceitar, podia simplesmente correr da situação, mas Isaac ele é tão obediente que ele aceitou ser amarrado como cordeiro, Olhamos aqui o grande exemplo de Isaac, o grande exemplo desse homem, que a Bíblia relata muito sobre ele, o exemplo de Isaac, exemplo de obediência, o exemplo de segurança no Senhor em tudo. E ali nós podemos olhar pela palavra. Então Abraão, estendeu a mão e pegou, aqui olhamos Abraão, né? Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. No momento que ele pegou aquela faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. No momento que ele foi sacrificar o filho, o anjo do Senhor, quem é anjo do Senhor? O próprio Senhor Deus, o próprio Senhor o Todo-Poderoso, chamou dos céus: Abraão, Abraão. E podemos observar pela palavra, claramente: eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, disse ali o próprio Senhor Deus, não toque no rapaz, disse ali o anjo do Senhor. Nós podemos ver claramente, o Senhor provou muito Abraão, diante de uma dor inexplicável, aqui agora o Senhor dando grande bênção: não toque no moço. Que alívio na alma Abraão sentiu, grande alívio Abraão sentiu. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhes faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. O Senhor dizendo: agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você me teme, porque você não negou seu filho, seu único filho. Você não negou, aleluia. O que nos chama, meus irmãos, atenção nossa em cima de tudo isso, que Abraão fez tudo com muita seriedade, com muita dedicação aos olhos do Senhor, mas tudo isso o Senhor fez para mostrar, naqueles dias, a nação de Israel, a mostrar ao seu povo que ele não aceita sacrifício humano, que era costume dos cananeus realizar, que era costume dos cananeus fazer aquilo, sacrificar os seus filhos. Então o Senhor fez tudo aquilo, fez Abraão passar por uma prova super difícil, e também para provar a seriedade de Abraão para com o Senhor. Quero ver até onde você me ama, quero ver até onde você me dispõe a me servir. Se nós olhamos para nós, meus irmãos, nessa noite, até onde nós amamos o Senhor, até onde nós dispomos para a glória de Deus. Quantas vezes nós ficamos embaraçados com tantas coisas desse mundo pecaminoso, e o tempo nosso para o Senhor é o último tempo para o Senhor. Mas o Senhor quer ver em nós dedicação, o Senhor quer ver em nós disposição, que nós provamos que nós amamos a Ele. O Senhor quer ver em nós, parte de nós, forçarmos para a glória do seu nome, se preocuparmos com o seu reino, se preocuparmos em fazer a sua vontade, e não agirmos do jeito que nós achamos que está melhor. Nós temos que sempre pensar: vamos fazer o melhor para a glória do Senhor, que o Senhor está olhando para mim, o Senhor está olhando para mim, o Senhor está olhando para nós, Ele quer ver em nós uma disposição, até onde nós amamos Ele, e até onde nós servimos com pouco caso. Vamos para a palavra. Então podemos observar, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Olhamos aqui, Abraão não diz: o Senhor proverá, o Senhor livrou ali o seu filho, que também, se nós olhamos pela palavra, diz claramente, que os irmãos já disse, o Senhor não aceita sacrifício humano. O que o Senhor fez? Já preparou lá,
Do lado do Monte Moriá, tinha ali árvores e tinha cipó. E um carneiro enroscou os chifres e ficou ali. O que aconteceu? Quando Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres no arbusto, numa pequena árvore, foi-lhe pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Aquele carneiro foi sacrificado como cordeiro em lugar de seu filho. Então estamos aqui, meus irmãos, diante do Senhor que proverá todas as coisas. Amém? Esse Senhor vive e precioso, é o que provê todas as coisas. Por isso que precisa partir de nós muita seriedade para servir o Todo-Poderoso com amor, carinho e dedicação. Aleluia. Olhamos para a palavra. Abraão deu àquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Abraão deu ali o nome àquele monte, o Senhor proverá. Até hoje diz a palavra, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá, no monte do Senhor se proverá. Olhamos aqui, o Senhor é o Rei dos reis, que provê tudo para nós, mas a nossa parte, a nossa demonstração de amor, precisa estar no nosso viver cada dia, que nós olhamos sempre para dentro de nós. Há uma seriedade nossa aos olhos do Senhor? Ou nós temos tempos para tudo? O Senhor sempre fazemos a última parte. Vamos despertar? Vamos acordar? O que o Senhor quer de nós é um despertamento. O que o Senhor quer de nós, que nós conhecemos a sua palavra, que nós não deixamos de conhecer, porque a falta de conhecimento traz muito sofrimento. Se Abraão naqueles dias tivesse conhecimento, que o Senhor não aceitasse sacrifício humano, o que queria dizer? Senhor, o Senhor está pedindo para mim sacrificar o meu filho, mas entra em choque com a tua palavra, o Senhor não aceita isso. Mas não tinha palavra naqueles dias, não tinha Bíblia escrita, o Senhor não tinha relatado esse assunto, então para Abraão era novidade. Para Abraão, o que o Senhor pediu era comum naqueles dias, então ele foi inocentemente fazer. Hoje não somos mais inocentes, se erramos por falta de conhecimento, como diz Mateus 22, 29, o problema é nosso, só traz para nós sofrimento, só traz para nós queda. A falta de conhecimento na vida do cristão leva muitos cristãos a seita, leva muitos cristãos a abandonar o Senhor Jesus, tudo por falta de conhecimento. Até pastores estão voltando como cão ao seu próprio vômito, voltando ao mundo pecaminoso, porque tem título de pastor, mas não conhece a Bíblia Sagrada, fazendo coisas abomináveis, coisas tremendas, que jamais um cristão poderia fazer. Infelizmente tem muitos fazendo, tudo por falta de dedicação à palavra do Senhor Todo-Poderoso. Vamos ficar perto, vamos amar, vamos adorar, e vamos glorificar o Senhor até que venha. Lutamos para ter compromisso com o Todo-Poderoso, amém? Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. Vamos colocar em pé, vamos fazer oração? Encerrar com oração. Senhor Deus, perante os teus olhos preciosos, eu te louvo, eterno, por tudo quanto o Senhor precioso nos deu nessa noite, pela tua palavra eterna, que a tua palavra venha ser a segurança para os teus filhos, que a tua palavra, Santo, venha ser a bússola cada dia no viver dos teus eleitos. Assim abençoa poderosamente, eterna, a tua igreja viva sobre os 4 cantos do planeta Terra. Abençoa essa nação Brasil, abençoa as famílias brasileiras, abençoa a direção desse país eterno, nos dê direção em tudo. Que a mão do Senhor esteja sobre essa nação para nos abençoar, e abençoa poderosamente o canal dessa igreja, alcança milhões, que o nome do Senhor possa ser glorificado, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho poderoso, que assim pedimos e agradecemos, amém.